Bem-vindo ao curso de programação, utilizando a linguagem Basic 256. Estamos na aula 7, entrada de dados. A entrada de dados nem sempre foi um negócio simples para a computação. Até a década de 70 era muito comum se utilizar cartões para poder entrar dados. O vestibular era todo feito com cartões. Até hoje a entrada de dados do Enem, das provas objetivas, são feitas por papel. E durante muito tempo vai ficar assim ainda, vai ser uma leitura ótica das opções que foram marcadas. Agora o Enem tenta fazer uma prova digital, totalmente no computador, está testando. Nos anos 60 tinha um seriado chamado Perdido nos Espaços. Esse seriado, as pessoas ficavam rodando os botões de um lado para o outro para entrar dados, para controlar a nave. Isso era uma visão que eles tinham, porque o circuito era controlado por válvula, e você, para controlar a válvula, você controla a tensão na válvula, porque ela, de acordo com a tensão, ela vai esquentar mais, esquentar menos, e vai modificar o comportamento dela, vai se estabilizar, vai poder amplificar melhor. Esses conceitos eram bem baseados na tecnologia que eles tinham, e de repente, quando surge o filme Uma Odisseia no Espaço, ali você já vê um outro conceito, uma inteligência artificial conduzindo a nave, e de repente a inteligência artificial toma conta da nave, e o único meio que ele tem de entrar no circuito para tentar tomar a nave de volta é usando um teclado de computador. Nem sempre a ideia de usar teclado, apesar de ser hoje bem simples, né? Todo mundo compra um teclado em qualquer esquina, foi pensado assim. E o BASIC, ele utiliza a entrada de dados em tempo real para teclado. Nosso plano de aula. Bom, os dados que são entrados por teclado, eles ficam armazenados temporariamente na memória através de variáveis. O BASIC tem dois tipos de variáveis importantes. Tem a variável string, que contém texto, né? Dentro desse texto pode inclusive ter números, mas esses números não são processados como números, são processados como se fossem letras, e ele tem uma característica. Ele precisa usar um cifrão no final do nome da variável. E você tem ainda a altura. A altura que eu estou colocando aqui é um dado numérico, é uma string numérica. Então eu vou entrar com o nome e a altura. O nome é uma string e a altura uma variável numérica, só tem números. Então, como ela só tem número, ela não utiliza esse cifrão para identificar que é um tipo de variável numérica. Bem, a primeira coisa que vamos fazer é entrar com dados, né? Vamos botar aqui, entrando dados. Vou botar aqui eu vou botar aqui uma letra maiúscula, isso não significa nada, porque é um comentário, é só por estética. Vou botar aqui autor Neemias Cruz. Vou botar aqui limpando a tela. Vou colocar aqui CLS CLG. Vou colocar outro comentário aqui, criando variáveis. Aqui eu botei um acento. No nome de variáveis eu não posso colocar acento. Vou botar a variável nome, que ela tem cifrão, né? Vai ser igual, vou botar aspa, aspa, significa que não tem nada dentro dela. Não ter nada não é ter espaço em branco. Uma variável com espaço em branco é diferente de uma variável, quando ela está assim em branco, de que com ela sem nada. Assim ela está sem nada. E vou botar uma variável altura igual a 0. Nós usamos um indicador de igual para dizer o que tem dentro dessa variável. Então, o nome não tem nada e a altura tem inicialmente um valor 0. Vamos colocar entrando dados aqui, né? Entrando dados. Vou colocar finalmente o meu input. Vou colocar aspas. Vou colocar entre seu nome. Vou botar 2 pontos, vou fechar lá, vou botar vírgula, nome, cifrão, que é o nome da variável. Vou dar outro input aqui e vou colocar... observe que eu também estou usando o nome de todos os comandos em letra minúscula, para
padronizar. Agora, já meu texto eu coloco qualquer um. Vou colocar aqui agora qual a sua altura, Vou botar interrogação. Aqui eu queria fazer o seguinte, eu queria colocar aqui mais ou menos o padrão que eu quero entrar. Então, vou botar 0.00. Então, para ficar mais interessante, e vou botar vírgula, altura. A sintaxe de entrada é a mesma, só que aqui tem cifrão, porque é uma variável tipo string, e aqui é uma variável tipo numérica. Agora eu vou vir aqui e vou colocar aqui publicando os dados, né? Publicando dados. Eu vou pegar os dados que eu coloquei, vou dar um print desses dados e vou colocar seu nome é. Então aqui eu posso botar acento. Aí vou somar, vou dar um espaço aqui, vou somar com o nome. Tem que botar o cifrão, porque é o nome da variável. Vou somar novamente com o texto. Então ela vai pegar, vou dar um espaço em branco. E vou botar seu nome é. Aí no lugar do nome, ele vai pegar esse nome que está aqui e colocar aqui. Aí vou colocar aqui ainda e sua altura é. Vou colocar sinal de mais. Eu tenho que fechar aqui a aspa, né? E vou botar aqui altura. Altura. Bom, eu posso pegar tudo isso e posso mandar ele falar também. Lembra do say? Então vou vir aqui, vou colocar um say aqui. Observa só que aqui onde tem assim, ó, seu nome isso está em português. Eu poderia fazer um sistema que fosse que trabalhasse com vários idiomas ao mesmo tempo. E eu poderia colocar aqui, no lugar de seu nome colocar aqui info1, por exemplo, uma variável chamada info1, ou idioma 1, por exemplo, idioma 1. E aí seria assim, igual, aqui seria seu nome, e aqui eu colocaria aqui idioma 1. Então o que acontece? Aí ele vai falar aqui em português. Se for o idioma 2 selecionado, né? Se a pessoa aí vai ter uma variável 2, que seria o idioma 2, e teria o outro idioma colocado ali. Então poderia fazer vários idiomas. É por isso que tem esses textos, eles ficam entre aspas, porque eles podem ser substituídos por variáveis. Vou dar Ctrl Z aqui, voltar como estava antes, apagar aquilo, não me interessa isso. Vou deixar assim. Por enquanto, vamos trabalhar assim. Vamos ver funcionando. Vou tirar esse zoom aqui para a gente ver melhor. Rodando aqui na nossa tela. Vou trazer essa tela mais para cá, ficar perto. Posso dar outro zoom aqui para melhorar a visão. Bom, vou dar aqui, executar. Entre com seu nome. Neemias Cruz. Vou dar Enter aqui, né? Ele anda um pouquinho aqui. Aí qual a sua altura? Vou botar 1.85, vou dar Enter. Seu nome é Neemias Cruz e sua altura é 1,85. Bom, você viu como é que ele funciona. Ele mostrou ali e leu também, porque eu pedi aqui no comando para ele ler. E é bem simples trabalhar com input, você capturar as variáveis em tempo real. Você também tem outras maneiras de capturar variáveis, que é colocando lendo de dispositivos, lendo de mecanismos de entradas de bancos de dados. O processo é o mesmo, só que em vez de usar input, você vai dar uma leitura do arquivo, vai colocar o dado que está no arquivo dentro da variável e vai mostrar a variável. Vai ser obrigatoriamente sempre assim, você vai ler alguma coisa, colocar na variável e depois mostrar a variável. A variável é um lugar temporário aonde as informações estão guardadas. Observe que depois que o programa para de executar, as variáveis perdem os valores que estavam lá dentro. Eu não sei mais o que tem em nome e o que tem em altura. Então, isso me causa uma série de problemas, porque imagina que você digitou um monte de coisas aí, o programa fechou, por algum motivo,
e você perdeu todos os dados. É por isso que se utiliza mecanismos de guardar dados, que serão as nossas próximas aulas, como guardar esses dados e ler esses dados o tempo todo. Obrigado por ter assistido a aula até aqui. Espero que você esteja entendendo esse conceito do input. É o conceito, um dos mais importantes para você trabalhar com variáveis. Você vai usar muito isso, você precisa saber exatamente isso. Você não pode sair dessa aula sem saber isso. Se você estiver em dúvida, faça a aula diversas vezes, coloque outras informações, peça endereço, peça telefone, publique ali embaixo o nome, o telefone, peça para ele falar também através do comando SEI. Até a próxima aula, tudo de bom!